Insônia, menopausa severa. Senhora dorme 8 horas após milagre. Era uma tarde de sábado quando a irmã Maria José, uma serva fiel de 52 anos, sentou-se no banco da igreja após mais uma noite sem dormir. Os olhos inchados, as mãos trêmulas e o coração apertado revelavam o cansaço de meses lutando contra uma batalha invisível, mas devastadora. Ela não era mais a mesma mulher ativa, sorridente, que costumava servir na limpeza do salão ou ajudar nas refeições dos irmãos mais idosos. Agora, mal conseguia levantar da cama antes do meio-dia e quando fazia, era como se carregasse um peso que nem mesmo as forças físicas poderiam explicar. Tudo começou há cerca de 1 ano e meio, quando os primeiros sinais da menopausa apareceram. No início foram apenas ondas de calor, aquelas sensações repentinas de queimadura que sobem do peito até o rosto, deixando-a encharcada de suor mesmo em dias frios. Mas Maria José não deu muita importância. É coisa da idade, pensava, enquanto tentava se abanar com um leque de papel durante as reuniões. Porém, o que veio a seguir foi muito pior do que ela poderia imaginar. As noites que antes eram de descanso, tornaram-se um verdadeiro martírio. Ela deitava-se à mesma hora de sempre, apaga a luz, fechava os olhos e nada. O sono simplesmente não vinha. Horas se passavam, e sua mente permanecia alerta, como se um relógio interno a mantivesse presa em um ciclo interminável de pensamentos. Às vezes conseguia cochilar por meia hora, mas acordava em sobressalto, o coração acelerado, como se tivesse levado um susto. Outras vezes ficava virando de um lado para o outro, contando as horas no relógio digital do quarto. 23 horas, meia-noite, 1 hora, 2 horas. Até que o sol começava a nascer, e ela ainda estava de olhos abertos, exausta, mas incapaz de dormir. O pior não era apenas a falta de sono, mas o que ela trazia consigo. Durante o dia, Maria José sentia-se como um zumbi. As pernas doíam, a cabeça latejava, e uma névoa mental a impedia de se concentrar até nas tarefas mais simples. Uma vez, enquanto preparava o café da manhã, esqueceu-se de desligar o fogão e só percebeu quando o cheiro de queimado tomou conta da cozinha. Outra vez, saíra de casa e ao chegar na porta da igreja, não conseguia lembrar se havia trancado a porta. Voltou 3 vezes para verificar. A memória falhava, as palavras se embaralhavam na boca, e o desespero começou a se instalar. Mas o maior sofrimento era espiritual. Maria José sempre fora uma mulher de oração, que buscava ao Senhor em todo o tempo. Porém agora até isso se tornou difícil. Nas madrugadas intermináveis ela tentava orar, mas as palavras não vinham. Sentia-se como se estivesse gritando dentro de um poço, e Deus não respondia. Será que o Senhor se esqueceu de mim? Perguntava-se, enquanto lágrimas escorriam pelo rosto. Em alguns momentos a angústia era tão grande que ela chegava a duvidar da própria fé. Por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer isso? Os médicos não tinham respostas que a confortassem. Ela passou por vários deles, clínicos gerais, ginecologistas, até um neurologista. Todos diziam a mesma coisa, é a menopausa. Alguns sintomas são assim severos. Tome este remédio para dormir, faça terapia de reposição hormonal, tente relaxar. Maria José tentou de tudo. Tomou comprimidos que a deixavam grogue durante o dia, mas que não garantiam o sono à noite. Experimentou chás, banhos quentes, música suave, mas nada adiantava. Uma médica até sugeriu antidepressivos, dizendo que a insônia poderia estar ligada à ansiedade. Ela aceitou, mas depois de algumas doses, sentiu-se pior. Sonolenta, mas sem dormir de verdade, como se o corpo estivesse preso em um limbo entre a vigília e o repouso. Os irmãos da igreja notavam sua luta. Alguns oravam por ela, outros davam conselhos. Tente não pensar em nada na hora de dormir, leia a Bíblia até pegar no sono, talvez seja falta de vitamina. Maria José agradecia, mas no fundo sabia que nenhum conselho humano poderia resolver aquilo. Ela precisava de um milagre. Precisava que Deus, que sempre a sustentara, estendesse sua mão mais uma vez e dissesse: "Filha, eu estou aqui." Foi então que em uma noite particularmente difícil, depois de mais de 72 horas sem dormir direito, ela se ajoelhou ao lado da cama, não com palavras bonitas ou orações decoradas, mas com um choro quebrantado. "Senhor, eu não aguento mais", ela sussurrou com a voz embargada. "Eu não quero mais viver assim. Se for da tua vontade, me cura. Mas se não for, me dá forças para suportar, porque sozinha eu não consigo." E ali no silêncio do quarto, entre soluços, ela sentiu algo diferente. Não foi uma voz audível nem uma visão, mas uma paz que invadiu seu coração, como se uma mão invisível a envolvesse. "Confia em mim", parecia dizer aquela quietude. Nos dias seguintes, Maria José continuou sem dormir, mas algo havia mudado. Ela não estava mais sozinha naquela batalha.
Começou a jejuar, não por obrigação, mas por um desejo profundo de se aproximar de Deus. Nas madrugadas, em vez de se revirar na cama, ela se levantava, ia até a sala, abria a Bíblia e lia em voz alta os Salmos. Às vezes, lia o mesmo versículo 10, 20 vezes, até que as palavras penetrassem sua alma. Deita-te e dorme, despertarás, e o Senhor te sustentarás. Salmo 3:05, ela repetia, mesmo sem sentir o sono chegar. Até que numa quinta-feira, após mais uma noite de oração, algo inesperado aconteceu. Maria José deitou-se como de costume, mas desta vez, em vez da ansiedade habitual, sentiu um cansaço profundo, como se todo o seu corpo clamasse por descanso. Fechou os olhos e pela primeira vez em meses, não tentou forçar o sono. Simplesmente entregou-se nas mãos de Deus. E então, ela dormiu. Quando acordou, o sol já estava alto, e o relógio marcava 8 horas da manhã. 8 horas. 8 horas seguidas de sono ininterrupto. Ela levou as mãos ao rosto, incrédula. Não era um sonho. Não era um cochilo. Era o sono profundo, restaurador, que ela tanto implorara. Levantou-se da cama com lágrimas nos olhos, mas desta vez eram lágrimas de gratidão. Caiu de joelhos mais uma vez e, com o coração transbordando, agradeceu. Ó meu Deus, tu ouviste meu clamor. Tu me visitaste na minha angústia. Nos dias que se seguiram, o sono voltou a ser uma bênção em sua vida. Não foi imediato. Ainda houve noites em que a insônia tentou voltar, mas agora ela sabia em quem confiar. Quando os pensamentos insistiam em mantê-la acordada, ela orava, Senhor, tu me deste o sono antes, e eu sei que pode dar novamente. E Deus, fiel como sempre, a sustentava. Hoje Maria José testemunha com lágrimas nos olhos como o Senhor a livrou daquele vale de sombra e morte. Ela conta que aprendeu que às vezes, Deus permite que passemos por lutas que parecem não ter fim para que possamos conhecer sua fidelidade de uma maneira mais profunda. Eu pensava que estava sozinha, ela diz, mas agora sei que nunca estive. Ele estava comigo em cada noite sem dormir, em cada lágrima, em cada oração sem palavras. Ela também aprendeu que a cura não veio do jeito que ela imaginava. Não foi um remédio, nem um médico, nem mesmo uma oração específica que a livrou. Foi a rendição total. Foi quando ela parou de tentar resolver as coisas com suas próprias forças e simplesmente confiou. Deus não nos promete uma vida sem lutas, ela testemunha, mas promete estar conosco nelas. E isso faz toda a diferença. Agora, quando encontra irmãs que passam por dificuldades semelhantes, seja insônia, ansiedade ou qualquer outra prova, Maria José as encoraja com sua história. Não desista de clamar, ela diz. Mesmo quando parece que Deus não ouve, Ele está ouvindo. Mesmo quando a resposta demora, Ele está agindo. E quando menos esperarmos, Ele vai nos surpreender com sua misericórdia. Ela termina seu testemunho com um coração cheio de gratidão. Ao Senhor, que me ouviu na minha angústia e me deu descanso, seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Porque Ele é bom, e sua misericórdia dura para sempre. Amém. Insônia e menopausa severa. O milagre que transformou a vida de Maria José, uma história de rendição e fé na congregação cristã no Brasil, o peso das noites em branco e a luta silenciosa. Os dias que se seguiram àquela noite milagrosa foram marcados por uma transformação tão profunda que Maria José mal conseguia reconhecer a própria vida. Durante anos ela havia se arrastado como uma sombra de si mesma, olheiras fundas como poços, o corpo pesado como chumbo, a mente turva como um céu nublado. A menopausa não havia chegado sozinha, trouxera consigo ondas de calor que a faziam suar mesmo no inverno, dores articulares que a acordavam com um sobressalto, e uma ansiedade que a apertava o peito como uma mão invisível. Mas nada se comparava à insônia. Era uma tortura silenciosa. Enquanto o marido, João, respirava profundamente ao seu lado, mergulhado em um sono tranquilo, ela ficava deitada, os olhos arregalados no teto, contando as horas que não passavam. Às vezes levantava-se e vagava pela casa como um espectro, passando os dedos pelas fotos dos filhos já crescidos, pelas bíblias empilhadas na estante, pelos lenços de crochê que tecerá em noites intermináveis. Rezava, chorava, pedia a Deus que a livrasse daquele fardo, mas as respostas pareciam não vir, até aquela noite em que, depois de mais um culto na congregação cristã no Brasil, ela se ajoelhou no quarto, não com palavras elaboradas, mas com um gemido de alma. Senhor, não aguento mais. Não foram orações bonitas, nem promessas de jejum ou ofertas. Foi apenas a confissão de sua própria fraqueza. E Deus, em sua infinita misericórdia, respondeu. O dia seguinte, a luz após a escuridão. Quando Maria José acordou na manhã seguinte, o sol já estava alto. 8 horas. 8 horas de sono ininterrupto.
Ela piscou confusa, como se tivesse acordado de um sonho. Mas não era sonho. O corpo não doía. A mente estava clara. E pela primeira vez em anos ela sentiu paz. João já havia saído para o trabalho, mas deixou um bilhete na mesa da cozinha. Mulher, hoje você parece diferente. Deus te abençoou. Não esquece de levar o almoço pro irmão Silva, ele tá doente. Maria José sorriu. Até a letra do marido parecia mais alegre. Ela preparou o café com mãos firmes, sem a tremedeira causada pela exaustão. Enquanto o cheiro do pão caseiro se espalhava pela cozinha, ela abriu a Bíblia no Salmo 121. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Lágrimas escorreram por seu rosto. Não eram lágrimas de dor, mas de gratidão. Deus a havia ouvido. Não no seu tempo, não da maneira que ela esperava, mas ele a ouvirá. O testemunho que abalou a congregação. Naquela tarde, a irmã Maria José não conseguiu guardar só para si a alegria que transbordava. Assim que chegou à igreja para a reunião de senhoras, as irmãs notaram a mudança. Irmã José, o que aconteceu com você? Perguntou Dona Ana, a mais falante do grupo, ajustando o lenço na cabeça. Você tá com um brilho no olho que nem quando era moça. Maria José não segurou o sorriso. Ela contou tudo. Contou sobre as noites em claro, sobre as orações desesperadas, sobre a rendição. E principalmente sobre o milagre. Foi como se Deus dissesse: chega, minha filha. Agora eu tomo conta. Ela disse a voz embargada. Não foi um remédio, não foi uma dieta, não foi força de vontade. Foi só confiar. As irmãs se entreolharam, algumas com lágrimas nos olhos. A irmã Clara, que há meses lutava contra uma depressão, segurou a mão de Maria José. Mas como a gente faz para confiar assim, irmã? Às vezes parece que Deus está longe. Maria José apertou a mão dela. É justamente quando a gente acha que ele está longe que ele está mais perto. A gente só precisa parar de lutar sozinha. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo choro abafado de algumas. A irmã Marta, que há anos sofria com dores nas costas, levantou-se e abraçou Maria José. Eu também vou render, irmã. Não aguento mais carregar esse fardo sozinha. E ali, entre lenços umedecidos e Bíblias abertas, o Espírito Santo moveu-se. Não com estrondo, não com línguas de fogo, mas com uma paz que só quem já esteve no fundo do poço pode reconhecer. A rotina que se transformou em adoração. Nos dias que se seguiram, a vida de Maria José ganhou um novo ritmo. Não que os problemas tivessem desaparecido, afinal, a menopausa ainda trazia seus incômodos, e a idade não perdoava, agora ela os encarava de outra maneira. Todas as manhãs, antes que o sol nascesse, ela se ajoelhava ao lado da cama e agradecia. Não pedia mais. Agradecia. Pelas noites de sono, pela saúde, pela família, pela igreja. Depois preparava o café para João, que sempre saía cedo para o trabalho na padaria. Enquanto ele comia, ela lia um capítulo da Bíblia em voz alta, como faziam desde que se casaram, há mais de 30 anos. Hoje é Salmo 23, ela dizia, enquanto passava manteiga no pão. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, João completava de memória. Era uma rotina simples, mas sagrada. Às quartas-feiras, ela visitava as irmãs doentes, levando sopa e palavras de ânimo. Às sextas ajudava na limpeza da igreja, varrendo o chão de madeira enquanto cantava hinos baixinho. E aos domingos, sentava-se no banco da frente, ao lado de João, ouvindo a palavra com um coração grato. Uma vez, o irmão Paulo, o ancião, chamou-a depois do culto. Irmã José, o Senhor lhe deu um testemunho poderoso. Muitas irmãs têm procurado a gente pedindo oração depois que você falou. Ela sorriu, humilde. Não fui eu, irmão. Foi Deus. Eu só contei o que ele fez. Mas é assim que a fé se fortalece, ele respondeu, colocando a mão no ombro dela. Quando o membro sofre, todos sofrem. Quando um é consolado, todos são consolados. Você trouxe esperança para muita gente. Aprovação que veio para fortalecer. Nem tudo, porém, foram rosas. Cerca de 3 meses depois do milagre, Maria José enfrentou uma nova batalha. A filha mais nova, Luciana, anunciou que estava se mudando para outra cidade por causa do trabalho. A notícia a abalou. Mãe, eu preciso dessa oportunidade, Luciana disse, segurando suas mãos. Mas eu vou sentir saudade. Maria José sentiu o peito apertar. A filha era sua companheira nas tardes de costura, nas visitas à igreja, nas risadas enquanto preparavam o almoço de domingo. E agora ela ia embora. Naquela noite, a insônia voltou. Não com a mesma intensidade de antes, mas o suficiente para fazê-la lembrar dos tempos sombrios. Ela se virou na cama, tentando não acordar João. Senhor, por quê? Por que agora? Mas então, como um sussurro, veio a resposta: confie em mim.
E ela lembrou. Lembrou das noites em claro, das lágrimas, da rendição. Lembrou que Deus não a havia abandonado então, e não a abandonaria agora. Na manhã seguinte, ela abraçou Luciana com força. Vá, minha filha. Deus vai com você. E ele fica comigo também. E quando a filha partiu, ela não chorou como temia. Em vez disso, sentou-se na varanda, abriu a Bíblia e leu. Não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13:05. O encontro com a irmã que não acreditava em milagres. Nem todos na congregação receberam o testemunho de Maria José com a mesma fé. A irmã Regina, uma senhora de fala mansa mas pensamento rígido, aproximou-se dela depois de um culto. Irmã José, eu ouvi sua história, e fiquei feliz por você. Mas a gente não pode dizer que foi milagre, não. Às vezes o corpo se acalma sozinho, é a natureza. Maria José olhou para ela com calma. Irmã Regina, eu também já pensei assim. Achei que era só o corpo, só a idade. Mas eu orava, jejuava, ia ao médico, tomava remédio e nada adiantava. Até o dia que eu parei de confiar em mim e confiei só em Deus. Aí, ele agiu. A irmã Regina cruzou os braços. Mas Deus não faz as coisas assim, irmã. Ele age através dos médicos, dos remédios. E quem foi que deu sabedoria para os médicos, irmã? Maria José perguntou suave. Quem criou os remédios? Deus pode usar tudo isso, sim. Mas ele também pode agir direto quando ele quer. E dessa vez, ele quis. A irmã Regina não respondeu. Mas nos cultos seguintes, Maria José notou que ela passava mais tempo de joelhos, em oração. A noite em que a insônia voltou, e o que Deus ensina com isso. 1 ano depois do milagre, Maria José acordou no meio da noite. O coração batia acelerado. O suor frio escorria por sua testa. Não, ela pensou. Não de novo. João acordou com o movimento. O que foi, mulher? Não consigo dormir, João. Sinto como se algo estivesse errado. Ele se sentou na cama, acendeu o abajur. Vamos orar. E ali, de mãos dadas, eles clamaram. Não por sono, mas por direção. Na manhã seguinte, enquanto tomavam café, o telefone tocou. Era a irmã Lúcia, da congregação de outra cidade. Irmã José, é a Luciana. Ela teve um acidente de carro ontem à noite. Está no hospital, mas vai ficar bem. Mas ela pediu pela mãe. Maria José sentiu o sangue gelar. Era isso. Deus a acordara para orar pela filha. Quando chegou ao hospital, Luciana estava com o braço engessado, mas sorrindo. Mãe, eu sonhei com você ontem à noite. Você estava orando por mim. Maria José abraçou a filha, agradecendo a Deus mais uma vez. Até a insônia tinha um propósito. O culto de ação de graças. No domingo seguinte, a família de Maria José subiu ao púlpito. João, Luciana, com o braço ainda engessado, o filho mais velho, Pedro, e os netos. Eles não eram de falar muito, mas naquele dia, cada um deu seu testemunho. Eu quase perco minha filha, João disse a voz embargada. Mas Deus a guardou. E guardou minha mulher também, todas essas noites que ela não dormia. Ele é fiel. Quando foi a vez de Maria José, ela não usou palavras bonitas. Falou do desespero, da dor, da rendição. E depois, com lágrimas nos olhos, disse: se você está passando por algo que parece não ter saída, não desista. Deus não nos promete uma vida sem sormos, mas Ele promete ser nosso abrigo na tempestade. E isso é suficiente. O coro da congregação entoou então um hino grande ao Senhor e o som encheu o salão, subindo até os céus como incenso. O legado de uma mulher que aprendeu a descansar em Deus. Anos se passaram. Maria José envelheceu, mas sua fé só cresceu. As irmãs mais novas da congregação a procuravam para conselhos, e ela sempre dizia a mesma coisa. Filha, Deus não nos tira das provas, mas Ele entra nelas conosco. Às vezes a gente acha que está sozinha no barco, mas Jesus está lá, dormindo na popa. É só chamar Ele que Ele acalma a tempestade. Ela nunca mais sofreu com insônia como antes. Às vezes ainda acordava no meio da noite, mas agora era diferente. Em vez de angústia, ela sentia paz. E nessas madrugadas ela orava. Pelas irmãs doentes, pelos jovens da igreja, pelos missionários em terras distantes. Uma vez a irmã Clara, aquela que havia chorado no dia do seu testemunho, veio até ela radiante. Irmã José, eu também fui curada. Deus me livrou da depressão. E Maria José sorriu, porque sabia que não era ela quem curava. Era Deus. Sempre Deus. A última lição, quando Deus chama para casa. Nos seus últimos anos, Maria José adoecera. O corpo, depois de tanto servir, começou a dar sinais de cansaço. Mas seu espírito estava mais vivo do que nunca. Na véspera de sua partida, ela chamou a família ao redor da cama. João, já de cabelos brancos, segurou sua mão. Mulher, a gente vai se encontrar lá em cima, ele disse, a voz trêmula.
Ela sorriu fraca, mas em paz. Eu sei. E lá não tem insônia, não tem dor, não tem made. Só tem descanso. E com um suspiro, ela fechou os olhos. No velório, a igreja lotou. Irmãs que ela havia visitado, jovens que ela havia ensinado, crianças que ela havia abraçado. Todos vieram se despedir. No culto de ação de graças, o irmão Paulo leu Apocalipse 14:13. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras o seguem. E todos souberam, Maria José não estava mais sofrendo. Ela estava finalmente descansando. Epílogo. A semente que continuou a frutificar. A história de Maria José não terminou com sua partida. Sua filha, Luciana, passou a liderar o grupo de senhoras na congregação, compartilhando a mesma mensagem de esperança. O neto mais velho, Davi, tornou-se cooperador, ajudando nos cultos e nas visitas aos enfermos. E toda vez que uma irmã desanimada chegava chorando, dizendo que não aguentava mais, Luciana contava a história da avó. Ela também achou que não ia aguentar, mas Deus a segurou. E Ele vai segurar você também. Porque no final das contas essa era a lição que Maria José havia deixado. Deus não nos promete uma vida sem noites escuras, mas promete ser a luz que nos guia através delas. E isso faz toda a diferença. Amém.